Caros alunos, queridas alunas, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano, não em mais uma aula, mas em um complemento da aula 8, quando a gente falava sobre a Business Model and Notation, a BPMN. Neste complemento de aula, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os gateways que nós havíamos falado naquela aula. Tudo bem? Preparados? Preparadas? Então vamos lá! Olha só, gente, eu tinha comentado naquela aula com vocês que os gateways, ao contrário do que a gente tinha no fluxograma, porque no fluxograma, lembrando que nós utilizávamos a figura do paralelo, né, do losango, né, a gente utilizava o losango para fazer as condições, né, para fazer as condições. E no losango você tinha processamento. No losango você tinha o processamento. Aqui na BPMN, nos diagramas da BPD, né, nós temos os gateways. A grande diferença é que aqui no gateway nós não temos processamento, aqui no gateway nós não temos atividade. Né? O gateway ele vai ter que vir sempre depois de uma atividade. Tá? Você vai ter uma atividade que faz a checagem ou que pode estabelecer uma condição, tá certo? E depois desta atividade, você vai ter o gateway, porque na BPMN, o gateway tem a função apenas de ramificar, unificar, tá? Ou até também criar um caminho alternativo, tá legal? Que pode ser paralelo, quando ramifica, ou não, tá? E que sempre que a gente tiver um paralelo que ramifica, nós sempre teremos que ter um outro gateway, já vou recordar com vocês, que unifica o fluxo, tá legal? Para a continuação da sequência da atividade, tá? Então, vejam só vocês. Naquela aula, eu dei vários exemplos do gateway exclusivo, tá? O gateway exclusivo, que por ser exclusivo, lembrando com o X, olha só, olha lá, tem esse Xzinho, ele é representado pelo Xzinho, né? O gateway exclusivo. Então, naquela aula eu dei dois exemplos de gateway exclusivo, tá? Começando pelo mais simples, começando por aquele gateway que até parece, né, a condição lá do fluxograma, né, o losango do fluxograma, que era um gateway que a gente fazia uma confirmação. E essa confirmação podia ser sim ou não, tá legal? Lembrando que o gateway exclusivo é aquele gateway que semanticamente ele é utilizado como ou faça isso, ou faça aquilo. Ou acontece isso, ou acontece aquilo. Tá legal? Então ele pode ter essas duas possibilidades, tá legal? Ou sim ou não. Se sim, continua o fluxo. Se não, retorna a uma posição especificamente. Então aqui ele está criando um caminho alternativo, tá legal? Então esse aqui foi o primeiro exemplo que nós vimos na aula, onde o gateway exclusivo criava um caminho alternativo, tá? Caso não fosse confirmado uma determinada atividade, tá legal? Um outro exemplo de gateway exclusivo, que nós vimos naquela mesma aula, foi um gateway exclusivo que fazia uma ramificação. Então vejam só vocês, aqui você está fazendo um caminho alternativo e aqui você está ramificando. Como que era a ramificação? Ao invés de fazer uma pergunta do tipo sim ou não, né, ao invés de fazer uma pergunta do tipo sim ou não, eu fazia uma pergunta de opções, né, opções. Então você vai ter aqui várias opções. No exemplo, a gente tinha três opções, tá? Três opções. Ou a pessoa escolher uma forma de pagamento em dinheiro, ou em crédito, ou em débito. Se escolhesse dinheiro, pagava com dinheiro. Se escolhesse crédito, pagava com crédito. Se escolhesse débito, pagava com débito. Tá legal? Então, de acordo com a opção escolhida, você teria atividades diferentes. Então, aqui o gateway, ao invés de fazer um caminho, o gateway exclusivo, ao invés de fazer um caminho alternativo, ele fazia uma ramificação. Detalhe o seguinte, isso aqui eu comentei na aula e gostaria de recordar com vocês. Sempre que a gente faz uma ramificação, a gente tem que fazer uma unificação. Tá legal? Tem que ter uma unificação. Ramificação, tem que fazer uma unificação exatamente para poder seguir o fluxo. Tá? Exatamente para poder seguir o fluxo. Tá? Aqui a gente tinha um outro exemplo de gateway que fazia um caminho alternativo, tá legal? Mas esses foram os dois grandes exemplos que nós vimos do gateway exclusivo, tá? Do gateway exclusivo. A questão
o que eu gostaria de comentar na aula de hoje é que ficou faltando falar sobre os outros tipos de gateway. Porque além do gateway exclusivo, ou faça isso, ou faça aquilo outro, né? Você tem o gateway paralelo. Ele é menos utilizado, mas eu acho importante a gente dar um exemplo dele. No gateway paralelo, né, ele pode ser substituído semanticamente pelo e. Né? Faça isso e aquilo ao mesmo tempo. Né? Por isso mesmo, como é e, né, ele vai ganhar o sinalzinho de mais. Né? Paralelamente, você vai fazer duas ou mais atividades ao mesmo tempo. Tá legal? Ao mesmo tempo. Então, é este tipo de gateway, o gateway paralelo, que eu gostaria de dar um exemplo nesse nosso complemento aqui de aula, tá legal? Então aqui a gente tinha, nesse exemplo dado aqui, onde a gente definia um artigo, né, definia o tema do artigo científico, e em paralelo com a escrita do artigo científico, a gente tinha a seleção de imagens e o tratamento das imagens. A pessoa ia fazer as duas coisas paralelamente, para depois que tivesse com o artigo escrito e com as imagens selecionadas e tratadas, poder realizar a diagramação. Tudo bem? Esse aqui foi o exemplo que eu dei na aula. E para dar um exemplo prático para vocês, eu vou retomar o diagrama, o BPD, que nós fizemos na última aula. Olha lá, já estou com ele carregado. Não sei se os senhores, se as senhoras se recordam, mas era esse aqui. Era o restaurante, era o BPD do restaurante, do delivery de comida tailandesa. Lembrando que na prova pode cair a comida chinesa. Atenção! Então olha só para recordar com vocês. Naquele exemplo da aula passada, eu tinha um BPD com 3 piscinas, 3 pools. Por que 3 pools? Porque eu tinha 3 entidades diferentes. Eu tinha o cliente, e eu utilizei a entidade cliente para dar um exemplo para vocês de pool do tipo caixa preta, porque eu não sabia o que acontecia com o cliente. Isso nem sempre é utilizado, mas acho que é importante no curso dar esse exemplo. Então o cliente, né, que era caixa preta, eu não sabia o que acontecia, a única coisa que eu sabia é que ele ligava para um atendente do delivery fazendo um pedido. Tá? Como eram entidades diferentes, então eu tinha que ter esse fluxo de mensagens, né? E o atendente recebia o pedido, recebia uma mensagem do cliente, né? O pedido em forma de mensagem, solicitando uma comida. Então, esse atendente registrava o pedido, né, no sistema e encaminhava o pedido para a cozinha via sistema. Dentro do delivery, eu tinha 2 responsáveis, mas como o delivery é uma entidade única, né? Então, ao invés de fazer uma piscina para cada um, eu fiz uma raia para cada um. Note que aqui o atendente termina as atividades dele, mas nada impediria que os 2 responsáveis estivessem trabalhando em paralelo no mesmo processo. Tá legal? Esse aqui era um exemplo simples. Vocês podem ver aí na internet outros exemplos de outros BPDs e vocês vão ver que tem alguns BPDs que você pode seguir em paralelo com várias atividades também ao mesmo tempo. Mas nesse caso aqui, olha lá, o atendente, então ele encaminhava para a cozinha, né? Que recebia o pedido, né? Separava os ingredientes, preparava a comida, colocava a refeição já pronta em embalagens. Olha lá. E aqui é o seguinte, gente. Eu não comentei isso, talvez eu também não tenha comentado isso na última aula, mas sempre que você tem uma entidade diferente, sempre que você tem uma piscina diferente, você vai ter que, obrigatoriamente, ter um evento de início e um evento de fim, de término, nesta piscina. Tá legal? Aqui no cliente, por ser caixa preta, a gente não precisava disso. É bem verdade que sai um fluxo de mensagens aqui e chega outro fluxo de mensagem aqui. Então seria como se fosse início e fim. Tá legal? Mas aqui onde não é caixa preta, aqui é uma caixa branca, onde eu tenho todas as atividades muito bem descritas, né? Todas as tarefas muito bem descritas, eu tenho que ter obrigatoriamente um evento de início e um evento de término. Né? E isso eu comentei na aula, que se esses eventos forem recebimento de mensagem, tem que ser término como término de envio de mensagem, e aqui também a mesma coisa. Tá? Então, entre entidades diferentes, entre piscinas diferentes, eu sempre tenho que ter os eventos de início e término.
dentro de uma mesma entidade, eu não preciso, tá? Eu não preciso. Mas entidades diferentes eu preciso, isso aí foi uma dúvida que pintou aí depois da aula da semana passada, tá legal? Então aqui, olha só, quando o chefe de cozinha realizava o preparo e colocava as refeições nas embalagens, ele encaminhava para o motoqueiro. E lembrando, por que esse motoqueiro está numa entidade diferente, está numa piscina diferente? Por que aqui tem um evento de término, aqui tem outro evento de início? Porque o motoqueiro, ele era terceirizado. Pelo fato dele ser terceirizado, eu optei, então, por colocá-lo numa entidade diferente, numa piscina diferente. Se o motoqueiro fosse um funcionário do delivery, aí eu não precisaria fazer uma piscina diferente, eu simplesmente fazia uma raia, uma lane a mais aqui na piscina da delivery, tá legal? E podia fazer um fluxo contínuo, como a gente fez aqui entre o atendente e o chefe de cozinha, tá legal? Não precisaria ter feito o evento de término e nem o de início. Agora, como são entidades diferentes, eu preciso terminar aqui para iniciar aqui e o fluxo utilizando entre piscinas, entre entidades diferentes, é sempre o fluxo de imagem, é sempre o fluxo tracejado. Isso aí a gente viu na aula da semana passada. Então, olha, entre entidades diferentes, fluxo de mensagens tracejado, na mesma entidade, na mesma piscina, fluxo contínuo. Tá legal? Então, vamos lá. O motoqueiro, então, recebia a embalagem, né, do chefe de cozinha, se direcionava para entregar para o cliente, entregava para o cliente, né, evento de término, que recebia, e esse era o nosso processo do delivery. Esse era o nosso processo do delivery, só recordando aqui com vocês. Bom, é o seguinte, como eu comentei aqui na última aula também, nenhum processo é fixo, né? Nenhum processo é imexível, né? É engessado. Todos os processos devem ser flexíveis, devem ser revistos durante o seu ciclo de vida, exatamente com o objetivo de serem otimizados, adaptados, melhorados, né? Então, vamos supor o seguinte cenário, né? É lógico que a concorrência de comida, de deliveries, cresceu, especialmente aqui com a pandemia, né? A concorrência cresceu, tá todo mundo ligando para querer comida pronta em casa, né? Então o que acontece? O pessoal lá do sensacional delivery de comida tailandesa pensou numa vantagem competitiva, pensou num diferencial competitivo. Então qual vai ser esse diferencial competitivo? Atenção, gente, a partir de agora, sempre que você pedir uma comida, o delivery vai fornecer inteiramente grátis uma sobremesa. Olha que maravilha, olha que vantagem competitiva bacana, né? Então, sobremesa grátis, né? Pedindo a sua comida, ganhe inteiramente grátis a sua sobremesa. Então, a partir de agora, sempre que o chefe for realizar o preparo do prato principal, da comida pedida, ele também vai ter que preparar a sobremesa em paralelo. Em paralelo. Então, para utilizar um exemplo do gateway paralelo, olha só, nós vamos supor esta alteração aí no processo de entrega de preparo e entrega de comida pelo delivery. Entenderam a questão? Um exemplo assim muito cotidiano, um exemplo que pode acontecer assim a qualquer instante e um exemplo que demonstra aí a otimização e a adequação dos processos, a atualização de processos frente a novas necessidades do seu negócio. Então, ao invés de criar um processo novo, eu poderia até criar um processo novo, eu optei por atualizar, por mexer nesse processo antigo. Porque assim eu dou um exemplo de otimização, né? Da mesma forma que dou um exemplo dos gateways paralelos e alteração também do fluxo. Então, peço para vocês prestar atenção, vou ter um procedimento aqui que talvez seja um pouquinho demorado, mas o que eu vou fazer? Eu vou precisar mudar um pouquinho essas piscinas, nessas piscinas, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui a piscina aqui do motoqueiro, eu vou colocar um pouquinho para baixo, eu vou tentar fazer um esquema aqui, galera, para que vocês continuem vendo tudo numa tela só, né? Vai ser uma brincadeira aqui, mas exatamente para tentar ver uma tela só, para vocês terem uma visão de todo o processo, né? Sem diminuir o zoom, porque se eu diminuir o zoom também fica mais difícil de enxergar. Então olha só, arrastei a piscina do motoqueiro um pouquinho para baixo,
vou arrastar o fluxo de mensagens um pouquinho para baixo. Olha só, olha que legal, como é uma ferramenta inteligente. Gente, quando eu arrastei o fluxo de mensagens aqui para baixo, automaticamente a descrição do fluxo também foi. Olha lá, para que eu fiz isso? Exatamente para poder pegar aqui a piscina, né, do delivery e aumentar um pouquinho a altura dela, então estou aumentando aqui no máximo, porque aqui, gente, no Realiza o Preparo, eu vou ter atividades em paralelas, então olha só o que eu vou fazer aqui, desde aqui de cima eu vou pegar essas minhas atividades, vou tentar juntar um pouquinho mais aqui, vou tentar juntar um pouquinho mais aqui, olha só. Tá? Então, eu estou abrindo espaço para fazer as atividades em paralelo exatamente para poder descrever o preparo da sobremesa, em paralelo, olha só, com o preparo da comida, né, do prato principal. Então, olha só, aqui eu vou separar esse aqui daqui, eu vou colocar aqui, ó. Vou aumentar até um pouquinho aqui para ficar em duas linhas. Eita, ó que beleza, ó que beleza. Tô craque nisso aqui, hein, gente? Ó, tô craque, tá? E aqui, então, que bom, que bom. Ó, abri um bom espaço aqui para poder fazer os gateways paralelos, e para poder, então, alterar. Então, olha só. Então, esse aqui desculpa aí o tempinho que a gente perdeu aqui, foi para adequar aqui o meu BPD, né? Meu fluxo, então eu vou pegar aqui o realiza o preparo, eu vou apagar, né? Vou apagar também os fluxos, porque acho que fica mais fácil apagar aqui do que modificar, né? O que dá para modificar, o que ficava mais fácil modificar, eu modifiquei, e o que ficava mais fácil aqui mudar, né? Então aqui eu também vou abaixar um pouquinho aqui, vou colocar aqui no meio, foi um pouquinho para cima. Isso. Ó, então aqui também vou abaixar um pouquinho. E vou abaixar um pouquinho, tá? Isso, já foi. Então vamos lá. Olha só, gente, o que eu vou fazer aqui? Então aqui ele recebeu o chefe de cozinha, recebeu o pedido, separou os ingredientes. Separou tanto para o prato principal como para a sobremesa. Separa tudo ao mesmo tempo, tá legal? Agora ele vai preparar o prato principal em paralelo com a sobremesa. Nem preciso dizer que nesse ponto aqui, se você quisesse verificar aqui, fazer uma verificação aqui do teu BPD, ia dar um montão de erros, porque a gente tirou aqui os fluxos aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Como ele vai fazer o preparo da comida principal em paralelo com o preparo da sobremesa, eu vou escolher um gateway para ramificar aqui o processo. Olha só, então, nesse gateway aqui eu vou colocar preparo da refeição e sobremesa. Tá? Esse gateway, olha só, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou usar o tipo do gateway, né? Paralelo, que é o que nós estamos falando, paralelo, tem o sinalzinho de mais, onde você vai ter duas ou mais atividades feitas paralelamente, né? Semanticamente e. Tá? Então ficou ali o sinal de mais. E aqui então vou clicar aqui no meinho, vou fazer uma atividade aqui, ó. Então, preparo do prato principal, tá? Então fiz uma atividade aqui, preparo do prato principal. Clico novamente no gateway, escolho uma outra atividade, arrasto aqui, mais ou menos em paralelo, né? Com a outra aqui, olha, já fez o fluxo, e aqui eu vou colocar então preparo da sobremesa, tá? Sobremesa. Bom, então aqui eu estou indicando que ele vai fazer essas duas atividades ao mesmo tempo, tá? Vai fazer essas duas atividades ao mesmo tempo, tá legal? Então por isso que eu tive que ramificar. Lembrando, sempre que a gente ramifica, nós temos que unificar.
E para unificar, também vou usar o gateway. Então, para unificar aqui, eu vou clicar qualquer um deles, vou pegar aqui o da sobremesa, que foi o que a gente fez por último aqui. Olha só. Então, vou pegar aqui outro gateway e vou arrastar aqui até mais ou menos o centro. Ó, vou arrastar aqui mais ou menos até o centro. Ele já fez o fluxo, já fez o fluxo, tá? E pede para eu descrever. Então, olha, refeição e sobremesa pronta, tá? Pronto. Tudo bem? Então aqui eu unifiquei, vou usar o tipo do gateway também paralelo, logicamente se começou paralelo, termina paralelo, tá? Eu vou tentar colocar esses aqui um pouquinho mais para cá, porque aqui ainda faltou espaço, desculpa gente, tô aqui fazendo aqui, né, meio assim de... Então faltou, sempre que a gente altera, né, é complicado, né, toda alteração é complicada, né, então aqui eu acho que ficou melhorzinho, né, olha só. Então aqui a ramificação, unificação, faltou unir aqui em cima. Então clico nesse aqui em cima, escolho o gateway e arrasto até em cima desse paralelo que eu já havia feito. Prontinho, prontinho. Não sei se ficou a coisa mais bonita do mundo, olha só. Mas, não sei se ficou a coisa mais bonita do mundo, mas sempre que a gente altera é meio complicado, né? Fica mais bonito às vezes quando você faz de primeira vez, né? Mas, em todo caso, tá aqui o nosso gateway. E faltou, logicamente, unir com esse outro aqui, né? Quando ele coloca tudo na embalagem. Então, clico no gateway paralelo, clico na atividade e arrasto até em cima. Quando ela ficou selecionada, significa que está aqui prontinho, né? Vamos ver se a gente consegue deixar retinha. Vai ficar difícil aqui para aquela retinha, né? Então, olha só. Está aqui prontinho o nosso gateway. Agora, o exemplo do gateway paralelo. Tá legal, gente? Olha lá. Só para terminar essa aula, não posso deixar de lembrar que havia, olha lá, o outro tipo do gateway, o gateway inclusivo. Esse aqui é um tipo mais difícil, mas é uma opção, Quando é que o gateway inclusivo funciona? É uma união dos dois últimos gateways, né? Quando acontece semanticamente e ou, né? E ou. Então, o trabalho é o mesmo, o procedimento é o mesmo, a única coisa que você vai ter que fazer é exatamente refletir sobre a possibilidade de fazer duas ou mais atividades ao mesmo tempo. Então, no exemplo do delivery, nós colocamos como, a partir de agora vai ter uma promoção em que sempre que o cliente liga pedindo uma comida, automaticamente ele vai ganhar uma sobremesa, tá? Sobremesa. Então aí, por isso que nós usamos o e, né, o paralelo. Se houver essa possibilidade de ou seja, ele não vai ganhar obrigatoriamente, mas ele vai poder escolher, né, se ele vai querer ou não uma sobremesa, né, aí eu utilizaria o gateway inclusivo. O gateway inclusivo, então, é aquele gateway onde semanticamente é o e ou, sabe? Então, por exemplo, no caso ali do chefe de cozinha, ele ia preparar a comida e ou a sobremesa, caso o cliente também quisesse a sobremesa. Tá legal? Então, esses só foram os 3 tipos de gateways que nós vimos na aula. E aqui, então, nesse pequeno encontro, eu dei o exemplo para vocês do gateway paralela. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês utilizem bastante gateways aí no mapeamento dos processos que vocês vão fazer durante os seus cotidianos. Então, este foi o professor Wagner Tufano e mais um encontro e mais uma aula no nosso curso de Fundamentos da Gestão por Processos. Um abraço a todos, um abraço a todas!